Olá pessoal, tudo bem? Começaremos agora a oitava aula de estatística, na qual trataremos das medidas de variação. Na aula anterior tratamos de medidas de tendência central, são aquelas que buscam encontrar valores centrais dentro do conjunto de dados. É interessante que essas medidas sejam complementadas por medidas de variação, que são aquelas que mostram o quanto os dados estão dispersos em relação a esses valores centrais. Podemos dar como exemplo amplitude, variância e desvio padrão. Vamos falar agora de cada um deles. A amplitude, primeiramente, é a mais simples dessas medidas. Ela simplesmente compara o maior valor com o menor valor, ou seja, a amplitude é igual à entrada máxima menos a entrada mínima, como nesse caso aqui nós podemos fazer, encontrar amplitude nesse conjunto de números. A gente primeiro ordena os dados, é uma maneira aí de simplificar a obtenção desse valor, e podemos encontrar aí o valor mínimo e o valor máximo, tá? E aí subtraímos o máximo pelo mínimo, 47 menos 37, temos como resultado 10. Né? Então, nesse caso, nós simplesmente usamos dois valores, né? Apenas o máximo e o mínimo, para ter uma noção da amplitude dos dados. É uma medida fácil da gente calcular, no entanto, ela usa apenas duas entradas nesse conjunto de dados. Então, ela acaba deixando para lá a grande maioria dos valores que está dentro desse conjunto de dados. Não dá uma medida assim tão precisa daquilo que acontece dentro desses valores, apenas mostra as suas extremidades. Para que a gente tenha uma medida que leve em conta todos os valores, podemos usar a variância ou o desvio padrão. Tá? Vamos ver como que elas funcionam. Antes disso, a gente vai discutir a ideia de desvio. Né? O que seria um desvio de uma entrada? Tá? No caso aqui, o desvio de uma entrada x em uma população é a diferença entre o valor daquela entrada e a média do conjunto de dados. Né? Então, você simplesmente encontra aí o desvio de x fazendo a subtração de x menos a média. Né? E como o valor de x ele é subtraído pela média, se o valor de x for maior que a média, o resultado será um número positivo. Se o valor de x for menor que a média, o resultado dessa vez será um número negativo. Vamos dar aqui um exemplo. Tá? Primeiro, nós temos que obter a média. Tá? Então, pegamos esse conjunto de dados aí e obtemos a média desses valores. Né? Como é um conjunto de dados populacionais, podemos usar aí o símbolo da média populacional, que é essa letrinha grega μ. Né? E aí, essa letrinha grega μ, que representa a média populacional, ela vai ser obtida pela somatória de todos esses valores. Então, se eu somar todos esses valores aqui de x, eu vou obter o número 415, divido pelo número de elementos, né? No caso aqui 10, e aí deu 41,5, tá? Como qualquer outra média a gente obtém. E aí eu pego cada um desses valores e comparo com a média, né? Então eu tiro lá x, né, o valor da entrada x, menos a média. Né? 41 menos 41,5 deu menos meio. 38 menos 41,5 deu menos 3,5. Né? Com 39 deu menos 2,5. Com 45 deu 3,5. Com 47 deu 5,5 e daí por diante. Né? Vamos fazendo aqui todas essas contas até no final a gente encontrar a somatória desses valores. Né? Então, somamos todos os valores de x, beleza, deu 415. Somamos todos os desvios, deu zero. Né? Deu aqui o valor exatamente zero. Se eu pegar qualquer outro conjunto de dados e eu fizer o mesmo procedimento, tirar a média deles, né, calcular o desvio de cada um e somar todos esses desvios, no final eu vou ter zero do mesmo jeito. Então, não adianta encontrar uma variação dos dados procedendo dessa maneira. Não vai fazer o menor sentido encontrar a média dos desvios. Aí foi encontrado um procedimento matemático para contornar essa maneira. Você pode elevar cada um desses valores ao quadrado. Então, cada desvio desses aqui você pode elevar ao quadrado. Então, por exemplo, menos meio ao quadrado vai dar um número positivo, 0,25. Lembremos que todas as potências pares vão resultar em números positivos. Né? Então, nesse caso aqui, menos meio deu 0,25. Menos 3,5 deu 12,25. E daí sucessivamente.
Então você vai ter no final uma somatória que vai dar diferente de zero, né? Porque todos os números são positivos dessa vez. E nesse caso temos aí a somatória de todos os desvios elevados ao quadrado, resultando no número 88,5. Né? Então 88,5 é a soma de todos os desvios elevados ao quadrado. O que podemos fazer depois é tirar a média desses desvios ao quadrado. Né? Então, nós vamos dividir pelo número de entradas, estamos obtendo uma média. Tá? E nesse caso, nós vamos obter aí 88,5 dividido por 10, que é igual a 8,85. Isso aqui vai ser a definição da variância, é a média dos desvios quadrados. Tá? É simplesmente isso. Tá? É representado dessa maneira aqui, né? A gente tem essas fórmulas que representam a variância, né? Elas podem até assustar um pouquinho, mas na realidade o procedimento é simples, você vai somando, 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 no final você obtém aqui os valores, você divide pela quantidade de dados e você obtém os valores. Então é algo relativamente fácil da gente fazer, só pode dar um pouco de trabalho, né? Quando a gente está trabalhando com muitos dados, acaba dando um pouco de trabalho, mas aí temos tecnologia realmente para nos ajudar nesse sentido e evitar que fique fazendo um monte de cálculo toda hora, né? Que aqui eu estou mostrando para vocês como que é o procedimento, né? Qual é o raciocínio que a gente usa para obter a variância. Mas isso aqui você pode fazer lá no Excel tranquilamente também. Existem dois tipos de variância, tá? A variância populacional e a variância amostral, assim como lá na média também havia média populacional e média amostral. A variância populacional ela é indicada por esse símbolo aí, o sigma minúsculo ao quadrado. Né? Então, sigma minúsculo ao quadrado é igual à somatória dos desvios elevados ao quadrado dividido por n, que é o número de elementos dessa sua amostra. Tá? Então, é basicamente aquilo que a gente fez, agora resumido numa equação matemática. Na variância amostral, nós temos uma pequena diferença, não mudam apenas os símbolos, né? Você pode ver que tem algo a mais aí acontecendo. A gente tem aqui o símbolo da variância amostral representado como S0, né? Então, assim como lá na média, né? Não é uma letra grega que representa a amostra, é uma letra romana, tá? Aqui é a mesma coisa. A letra grega ficou lá para a variância populacional, a letra romana ficou aqui para variância amostral e nós temos o S ao quadrado representando a nossa variância. Tá? E aí, nesse caso, vai ser a somatória de todos os desvios, só que aí dos desvios amostrais, né, considerando aí a média amostral, que é o x barra, elevados ao quadrado, divididos por n menos 1. Então, temos que tomar cuidado com esse n menos 1 na hora de fazer o cálculo de uma variância amostral. Então, é bom prestar bastante atenção nisso. Se o exercício estiver falando de variância populacional, é dividido por n que você faz a sua conta. Se for variância amostral, você divide por n menos 1. Então, nesse caso aqui, se fossem amostras, a gente dividiria por 9 e não por 10. Pô, mas por que isso é feito? Isso aqui tem a ver com questões da estatística inferencial, que a gente não vai tratar nesse momento, né? Depende de tratar de probabilidade antes. Bom, o desvio padrão ele é uma outra medida além da variância. Pô, mas a variância parece tão boa, né? Sim, a variância realmente é uma medida muito interessante, que ela usa todos os dados, mas ela tem um inconveniente, né? Você pegou todos os números, elevou todos esses números ao quadrado e no final obteve uma média deles. Então você está obtendo números que têm uma magnitude maior do que os valores originais. Né? Você está trabalhando com desvios elevados ao quadrado. Né? Então isso gera um inconveniente. Né? Até na hora de você comparar conjuntos de dados diferentes, fica mais difícil. Né? Então acaba sendo mais interessante para nós pegar esse valor final e tirar a raiz quadrada dele, né? Que aí você vai voltar à magnitude dos valores originais. Tá? Então, para aplicações práticas, isso faz com que ele tenha maior interesse do que a variância, aqui no caso o desvio padrão, e ele acaba sendo mais realista para você fazer a comparação de dispersões. Então, desvio padrão ele é simplesmente a raiz quadrada da variância. Tá? E também temos essa distinção entre desvio padrão populacional e desvio padrão amostral. Como a variância populacional é sigma ao quadrado, o desvio padrão populacional vai ser apenas sigma, né? Porque é a raiz quadrada da variância.
No caso aqui do desvio padrão amostral, a gente também tira aí a raiz quadrada do S elevado ao quadrado, o resultado é S, né? Então, sigma é o desvio padrão populacional e S é o desvio padrão amostral. Se calcularmos o desvio padrão diretamente a partir daqueles dados lá, né, considerando os desvios, considerando as médias, a gente faz essa fórmula diferente aqui. A única diferença da variância é que colocamos agora tudo isso aqui dentro de uma raiz quadrada, né? Lembrando que a raiz quadrada não precisa ter o número 2 indicado ali no índice da raiz, né, como vimos já em radiciação. E aí podemos simplesmente pegar aquele conjunto de valores, né, e a partir deles já tirar o nosso desvio padrão, né, calculando aí a raiz quadrada da somatória de todos os desvios quadrados dividido por n, né? Então, a média desses desvios que no final vai ser reduzida, obtendo-se a sua raiz, e vamos chegar aí a 2,97, desculpe, aproximadamente nesses valores, né? Porque a gente precisou arredondar os valores, por isso que não é igual, é aproximadamente igual. Então podemos ver que 2,97 já se aproxima mais dessas magnitudes, desses desvios que nós encontramos nessa coluna do meio, né? Você vê que o valor anterior ele estava um pouco exagerado em relação a esses desvios aí. E o desvio padrão, ele acaba sendo interessante também, né, para que a gente faça essa análise dessas dispersões de dados, tá? Então, por exemplo, aqui, nós podemos avaliar esses gráficos aqui e ter uma noção, só de olhar para eles, de quanto que vai ser mais ou menos o desvio padrão. Podemos dizer quando que os valores vão ter desvio padrão maior ou quando que os valores vão ter desvio padrão menor, mesmo que as médias sejam as mesmas, né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos 3 situações diferentes em que as médias são todas iguais e os desvios padrões são diferentes. Como que podemos interpretar isso? No primeiro caso, a média é 5 e o desvio padrão é 0. Desvio padrão 0 significa que ninguém desvia dessa média, né? Ninguém está com qualquer outro valor que não seja 5. Então, temos uma barra bem alta aí em cima do valor 5, mostrando que todo mundo aí é 5, né? Então, se todo mundo tem o mesmo valor, o desvio padrão é 0. Quando a gente vê uma dispersão acontecendo desses valores, né? Você tem ali a média 5, mas existem algumas ocorrências de 3, 4, 6 e 7, aí o desvio padrão ele já aumenta, né? Nesse caso aqui deu 1,2, né? Fazendo as contas aqui desses valores. E no último caso você pode ver que a média também é 5, mas os valores agora estão bem dispersos, né? Alguns estão lá próximos do 2, outros estão lá próximos do 8 e não tem ninguém no 5, né? Nesse caso eu tive um desvio padrão bem mais alto, né? Então o desvio padrão ele acabou aqui funcionando bem para indicar a dispersão dos dados, considerando esses exemplos que nós temos aqui. Bom, uma coisa importante para a gente considerar é que muitos conjuntos de dados da vida real, eles têm distribuições que são aproximadamente simétricas, né, como já vimos nas distribuições nas aulas passadas, e podem ter uma curva em forma de sino, né? Isso aqui é muito estudado na estatística inferencial, né, a questão de probabilidade, né, a probabilidade de determinadas situações acontecerem, tá? E também acaba ajudando muito a entender as distribuições de valores que são simétricas. E aí, considerando-se o efeito dos desvios padrões, temos uma maneira de ter uma estimativa de qual porcentagem de dados está dentro de um determinado conjunto de valores, considerando que eles estejam numa distribuição em forma de sino, né? Uma distribuição que seja simétrica e que os valores eles estejam concentrados aí nessa região central. Olha que interessante, a regra empírica ela vai dizer para nós que, havendo essa distribuição em forma de sino, 68% das ocorrências de qualquer conjunto de dados que você estiver trabalhando vai acontecer dentro de um desvio padrão. Então, a maioria dos valores vai estar a um desvio padrão de distância ou menos da média, tá? Outra coisa que também é interessante, cerca de 95% dos valores dos dados estarão dentro de 2 desvios padrões em relação à média, a grande maioria deles.
E dentro de 3 desvios padrões da média, nós teremos 99,7% dos dados, ou seja, praticamente todo mundo está dentro de 3 desvios padrões em relação à média, numa distribuição normal em forma de sino. Essas distribuições normais, elas costumam aparecer quando você está trabalhando com grandes populações, tá? E está avaliando aí valores quantitativos em relação a eles. Vamos dar um pequeno exemplo aqui. Vamos supor que tenha sido aplicada uma prova, né, um exame aí de estatística e as notas foram colocadas aí numa distribuição e foi constatado que o desempenho dos alunos esteve dentro dessa distribuição em forma de sino, tá? Sabendo a sua média e sabendo o seu desvio padrão, nesse caso aqui a média foi 64 e o desvio padrão é 2,71, tá? Considerando esses valores, nós podemos ter uma ideia de quantos alunos que fizeram essa prova tiveram uma nota entre tal e tal valor. Então, por exemplo, entre 61,29 e 66,71, sendo essa distribuição em forma de sino, nós tivemos 68% dos alunos dentro dessa parte central dessa curva em sino, ou seja, foram a maioria dos casos, né, ocorreram dentro de um desvio padrão. Então, se a sua nota, por exemplo, foi 65, foi 66, foi 62, você está dentro de um desvio padrão. Tá? Agora, a gente vai ter uma quantidade menor de alunos que vão obter notas que estão fora desse intervalo aí de um desvio padrão. Então, por exemplo, entre um desvio padrão e 2 desvios padrões, você pode ter aí 13,5% dos alunos para cada lado, né? Então, somando isso, podemos ver que 27% estiveram entre um desvio padrão e 2 desvios padrões. E entre 2 e 3 desvios padrões, que são aqueles mais discrepantes, né, aqueles que estão mais fora da curva, né, vamos falar assim, esses vão ser uma minoria, né? Então vai ser uma quantidade menor que vai estar dentro desses intervalos. E aí quando a gente faz esses acréscimos, né, você considera todos aqueles que estavam dentro de um desvio padrão para baixo ou para cima, você vai encaixar aí 68% das ocorrências. Tá? Isso é o que normalmente acontece em qualquer exame que é feito em grande escala. Tá? Só vai mudar realmente essa média e o desvio padrão. Né? Só que a forma da curva ela vai ser praticamente sempre a mesma. Tá? Então isso aqui é muito usado para exames que são feitos em larga escala, né? Para identificar o desempenho de um conjunto de alunos, né? E para localizar o desempenho de cada um comparado com o restante. Considera-se, com base nessa discussão, que aquilo que está a mais de 2 desvios padrões da média, seja para cima, seja para baixo, é considerado incomum. Né? Então, por exemplo, aqui, quem tirou, por exemplo, nota 70, nota 71, né, acabou ficando num valor incomum, ficou bastante acima da média, né, ficou mais de 2 desvios padrões da média, da mesma forma que aquele que acabou tirando uma nota baixa, como 56, 57, esses acabaram ficando bastante abaixo da média, eles acabaram entrando aí nessa categoria de valores incomuns. E aqueles que estão para além de 3 desvios padrões, esses são realmente muito incomuns. Né? Então, se alguém tirou 73, 74, 70, 80, né? Esses aí realmente tiveram notas muito acima da média e esses estiveram em uma situação muito incomum. E o muito incomum aqui, estatisticamente falando, numa distribuição normal, é aquele que está acima ou abaixo de 3 desvios padrões de distância em relação à média. Tá? Esse conceito ele acaba sendo melhor entendido, ele acaba sendo complementado com a probabilidade. Né? Então eu sugiro que vocês vejam, né, aulas também, vejam textos a respeito de probabilidade, que é um assunto também interessante para vocês começarem a entender, a interpretar melhor esses valores que emergem, né, essas conclusões que acabam emergindo quando a gente usa o desvio padrão. Bom, assim como a gente fez a média de dados agrupados, também é possível calcular o desvio padrão de dados agrupados. Tá? Isso aqui
é mais comumente usado quando você tem muitos valores, né? Então, quando você tem muitos valores, e se esses valores se repetem com certa frequência, é mais fácil obter o desvio padrão agrupando os dados do que tirando ali, né, para cada um dos valores o seu desvio, né, e calcular cada um deles, e para cada um deles você obter o quadrado e fazer a soma, né? Então, nesse caso aqui, você pode fazer um procedimento mais simples. Vamos dar uma olhada como que ele funciona. Vamos supor que você tenha feito uma pesquisa aí, foi em 50 residências e perguntou para cada morador, né, para um morador de cada residência, quantas crianças havia na residência. E cada um foi respondendo. Aí você foi coletando lá. O primeiro falou que tinha um, o outro falou que tinha 3, aí 4 casas seguidas você viu lá que tinha 1, aí outras 2 tinha 2 e foi anotando, né? Algumas deu 4, outras deu 5, outras deu 6 crianças, né? E aí você quer obter o desvio padrão disso aqui. Como é que você faz? Bom, primeiro sempre é obter a média, né? Então você obtém a média dos valores e para obter a média dos valores, a maneira de você obter a média dos valores agrupados, né? Vamos relembrar, é criar essa tabelinha aí, né? Então você vai agrupando. Então você põe aí na primeira coluna o número de crianças, né? Então teve casa lá que teve 0, tem casa que tem uma criança, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nenhuma aqui deu 7 nesse caso. Então você tem aí 7 classes, né? Do 0 até o 6. E anota a frequência pela qual ocorre cada uma desses valores, né? Então 10 casas com 0 crianças, né? 19 casas tinha uma criança, 7 casas tinha 2, outras 7 tinha 3 e daí sucessivamente, né? Você vê que tem um pico ali no 19 e você tem uma distribuição que vai ter uma assimetria aí para a direita, né? Você vê que os valores maiores eles acabam formando uma cauda maior no gráfico que poderia surgir a partir desses dados. Para você obter a média, né, a gente tem que multiplicar a frequência pelo valor de cada classe, né? E aí você cria uma terceira coluna para fazer isso. Aí tem lá o x, que é o valor, vezes f, que é a frequência. Então, primeiro 0 vezes 10, 0 vezes qualquer coisa, sempre é 0. Né? Então, 0 para a primeira classe, 19 para a segunda classe, 14 para a terceira, 3 e daí sucessivamente, para no final você encontrar a somatória dessas multiplicações, né? Somando essas multiplicações entre o número de crianças e a frequência na qual você encontra esse número de crianças, deu 91. Tá? Quando você divide esse 91 pela frequência, né, pela quantidade de casas que você fez a pesquisa, você tem lá a média, né, quantas crianças você tem em média por casa. E nesse caso aqui, o valor deu 1,8, né? A média é 1,8. Sabemos que não existe, né, a possibilidade de você fracionar pessoas, né? Mas a média, quando você está falando de média, aí sim, você pode falar números fracionados. Né? Se o exercício aqui tivesse pedindo para falar o número de crianças que você obteve numa determinada amostra, aí você não poderia dar esse número, né? Mas esse número é uma média. Quando você está falando de média, aí não tem problema ser um valor quebrado. Com base nesses valores, nós podemos fazer todo aquele procedimento que nós já usualmente fazemos com o desvio padrão. Né? Nesse caso aqui são valores amostrais, então você vê que agora estamos usando x-barra, não estamos usando o mi. Né? Então, o que fizemos nessa tabela aqui? Na quarta coluna, a gente fez a subtração do valor de x pelo valor médio. Né? Então, no caso aqui do 0, deu menos 1,8, né? Porque a média deu 1,8 criança, né? 0 menos 1,8 dá menos 1,8. Você pega 1 menos 1,8, deu menos 0,8. 2 menos 1,8, 0,2 e daí por diante. Né? Então, 1,2, 2,2, 3,2, 4,2. Geralmente vai dar esses números bem regulares mesmo, né? Porque as classes elas têm intervalos iguais, é sempre de 1 em 1. Aí você pega na quinta coluna e faz... você eleva cada um desses números aqui da quarta coluna ao quadrado. Né? Então, você elevou aí menos 1,8 ao quadrado, deu 3,24. Elevou menos 0,8 ao quadrado, deu 0,64. Vai dar sempre valores positivos aqui. E aí você pega cada valor desse aqui que você elevou ao quadrado e multiplica pela frequência, tá? Porque aí você vai multiplicar pela quantidade de ocorrências
que teve dentro desse valor aí que você obteve o desvio. E aí, na última coluna, você vai registrando essas frequências, tá? Então, deu essa multiplicação das frequências com os quadrados dos desvios. E aí, o primeiro deu 32,4, 12,16, 0,28, né? Você vê que os valores centrais eles ficam bem baixinhos. Os valores extremos eles acabam ficando altos aqui nesse procedimento. No final, a gente soma todos esses valores da última coluna, vai chegar nesse resultado aqui, 145,40. E agora, como estamos trabalhando com amostras, né? Prestem bastante atenção, estamos trabalhando com dados amostrais, nós vamos dividir esse 145,40 por n menos 1. O n é 50, né? 50 é o número total de casas que você fez a pesquisa, né? Nas quais você fez a pesquisa. 50 menos 1, 49, tá? E aí, nesse caso, você vai dividir 145,4 por 49 e o resultado vai ser aproximadamente 1,7, né? Então, o que é esse 1,7 que a gente acabou de obter? Esse 1,7 que a gente acabou de obter é o desvio padrão desse conjunto de dados. Se você simplesmente pegasse cada um desses valores que estão aqui em cima da minha cabeça, pegasse cada um desses valores, obtesse aí para cada um deles o desvio, né? Tirasse a média, né? Elevasse ao quadrado, tirasse a média de todos esses desvios, no final você chegaria no mesmo 1,7 aproximadamente, tá? Então, isso aqui funciona para todas as ocasiões. Você pode usar tranquilamente essa fórmula aí, que vai tirar a raiz quadrada, né, porque se trata de desvio padrão, a raiz quadrada da somatória de todos os desvios elevados ao quadrado, multiplicados pela frequência e divididos pelo número de elementos menos 1. Tá? Lembrar aqui do menos 1 quando é amostra. Se não for amostra, dividido por n. Né? Se for a população inteira, dividir por n. E aí, com base nesses valores, podemos chegar a essa conclusão. A média, né, é de 1,8 crianças por residência e o desvio padrão é de 1,7 por residência. O desvio padrão até que alto, né, considerando o valor da média. Tudo bem? Bom, então essa é a nossa bibliografia de sempre. Espero que você tenha aproveitado essa aula e nos vemos na próxima. Muito obrigado.